Vou trazer duas músicas aqui hoje. Uma é para a gente começar a entrar no Evangelho, e depois uma oração que já entra numa oração, e aí depois a gente faz a harmonização. Só para diferenciar um pouco de cada Evangelho. Vamos lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Agora, uma letra que já é uma oração. Peço que a gente se concentre. É a letra do Pai Nosso. Então vamos ouvir e orar ao mesmo tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por
seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. É isso que eu tenho para vocês hoje. Fernando, se puder harmonizar a nossa oração de hoje. Vamos manter nossas mentes serenas, nosso coração tranquilo. Vamos pensar no nosso Criador, nosso Pai Divino, o nosso irmão, Mestre amado Jesus, que nos trouxe grande sabedoria enquanto encarnado neste orbe terrestre. Ó Deus Pai, Criador dos universos, pedimos em nome de vosso Filho Jesus, o nosso amado Mestre, que ilumine esse nosso estudo, que nos dê compreensão da palavra, que saiamos daqui com um pouco mais de conhecimento. Pedimos auxílio aos irmãos espirituais, aos nossos anjos, nossos guias, para que esse estudo entre não somente em nossa mente, mas em nosso coração. Abençoe a cada um aqui presente e aqueles que verão posteriormente. Assim seja. Amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem chegou agora, quem é novo, sejam bem-vindos. Mais uma noite de Evangelho no Lar, mais uma noite muito feliz por estar com vocês aqui. Cada um que está aqui é muito importante para receber a mensagem. Então, vamos nos concentrar nessa oração de hoje, nesse evangelho. A gente vai falar sobre alma, espírito, corpo. O evangelho de hoje, a gente trouxe Tessalonicenses, e a mensagem é essa: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui a gente vê no Evangelho, né, a divisão em 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Você trouxe alguma coisa aí, Fernando, para a gente falar, né, sobre o Livro dos Espíritos? Trouxe Pode falar muita aí para a coisa. gente. Vamos Será que explicar. temos alma, espírito? Qual é a diferença entre alma, espírito, corpo? Olha, eu vou primeiro começar aqui com as questões do Livro dos Espíritos, né? As perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos nossos irmãos espíritos. São duas questões que trazem esse tema aí. Na verdade, tem várias, mas essas duas são mais apropriadas para o tema de hoje. É a questão 134 do Livro dos Espíritos, onde tem a pergunta, e ela é dividida em A e B. Vamos lá. Que é alma? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: é um espírito encarnado. Que era a alma antes de unir ao corpo? E os espíritos respondem: espírito. Aí vem a questão B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? E os espíritos explicam: sim, as almas não passam de espíritos antes de se unir ao corpo
a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um corpo carnal, para se purificarem e esclarecerem. Aí vem a questão 143. Né? Kardec pergunta aos espíritos: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E os espíritos respondem: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras, para se imporem ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza, recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Essas são as questões do Livro dos Espíritos. Bom, posso continuar aqui? Só para definir? Por favor. Então, além de atestar a preexistência da alma, o Espiritismo confirma a sua sobrevivência pós-morte, bem como a sua individualidade e qualidades intelectuais e morais, deixando o corpo e alma voltada ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito. O homem perverso é a encarnação de um espírito impuro. Bom, algumas definições aí, a gente viu então que a alma é um espírito encarnado, né? E nós temos também o perispírito, né, Fernando? Que liga a alma com o corpo físico, né? Então é uma ligação aí. Existe então 3 corpos aí, segundo a doutrina espírita. A gente viu ali na passagem também essa divisão em 3, espírito, alma e corpo. Né? Vemos essa questão também quando o corpo desencarna. Eu fiz uma pesquisa sobre ciência, para trazer um pouco mais de ciência, se alguém já tinha estudado, se alguma comprovação científica, apesar que o espiritismo traz muita racionalidade também, né? O Kardec é um professor, né? E ele é, né, um decodificador da doutrina espírita. Ele não era um médium né, que encarnava os espíritos. Ele se utilizou de outros médiums para fazer essas perguntas, né? Então quem não conhece, quem caiu agora, né, de paraquedas, só para explicar um pouco sobre o Kardec, né? E aí eu fui pesquisar, né, se a ciência dizia alguma coisa. Houve um estudo em 1901 de Duncan McDougall, um médico, né? Ele fez uma experiência com as pessoas que estavam à beira da morte, colocou essas pessoas numa cama, né, sobre uma balança, né? E quando elas morriam, ele percebeu que a balança perdeu 21 gramas, né? E aí ele faz a conclusão de que seria o peso da alma, né? Não teve muito, né? Não gerou um valor científico muito grande, até porque tem a questão da medição das balanças, né? Então é um estudo controverso, mas tem um filme que é baseado um pouco nessa tese. Quem não assistiu, chama 21 gramas, que trata um pouco dessa questão mais filosófica, né, desse estudo. Existem estudos mais recentes,
né, que, que foi trazido por Stuart Hameroff e Roger Penrose, em que eles desenvolveram uma tese um pouco mais complexa, né? E segundo eles, dentro de cada neurônio existem 100 milhões de microtúbulos, que são tubinhos feitos da proteína tubulina. A tubulina seria a menor unidade de informação que poderia ser criada, armazena e armazena e transmitida. Esses tubinhos vibram e geram e processam informações que são passadas de um neurônio para outro. Esses microtúbulos são minúsculos. Para os pesquisadores, há uma relação quântica entre esses tubinhos e partículas fora dele, que são espalhadas pelo universo. Quando o cérebro morre, essa informação quântica gerada pelos microtúbulos sai e se dissipa no espaço-tempo. Então, quando alguém nasce, essa informação espalhada no universo entraria nesses microtúbulos. Portanto, eles concluem que a alma existe sim, como um conjunto de relações quânticas entre partículas dispersas no universo. A gente falou um pouco sobre isso, né, na questão da, da matéria, né, que existe a matéria, esse corpo denso, físico que nós temos, né, se for parar só para analisar a ciência, temos a parte mental trazida, né, pelo cérebro, e que tudo até os sentimentos são trazidos só pelo mecanismo do cérebro, né? Então, eu fui pesquisar para ver se tinha algum estudo sobre se o coração é realmente um órgão que traz os sentimentos sem ligação com o cérebro. Ainda não existem estudos muito recentes na ciência, né? Mas existem já alguns em andamento que dizem que sim, que o coração é o órgão de sentimento, das emoções, separados do cérebro. Mas como a gente tem que trazer todas as vertentes aqui, né? A ciência traz muito, né? O corpo mental como gerador de todas essas influências. Mas aqui, como a gente acabei de trazer esses estudos, né, desses cientistas, eles trazem que dentro do cérebro há uma conexão com algo vindo, né, dessa parte não material, que é o que a gente falou já, trouxe das teorias do taoísmo, né, do Tao, né, que antes do Tao tinha essa existência né, essa inteligência universal e que disso ramificou na matéria, nas dualidades da matéria, como a gente já também trouxe, que é onde nós estamos hoje inseridos, né? Nessa matrix que a gente já falou, que é uma ilusão, né? Nosso corpo, não que ele não exista, mas existe algo por trás que é muito mais real, que é o que nos dá a vida, que é o que nos dá essa força vital que vem desse, né, do ser divino, né, Deus Todo-Poderoso. Bom, gostaria de abrir aí para quem quiser comentar alguma coisa, o que acha dessas coisas que estamos trazendo, dessas divisões, né, dessa parte da ciência, alma, corpo, né, existem também outras vertentes que falam, né, que existem 7 corpos, mas vou deixar vocês comentarem um pouco para depois a gente tentar entrar um pouco mais a fundo nisso aí. Eu quero comentar. Tá dando para me ouvir? Tá, assim. Então, primeiro eu vou falar do Kardec. Minha base, né, sempre foi catolicismo e eu sempre gostei de romances espíritas e aí acho que foi a abertura aí para minha caminhada de entender um pouco mais, né, me tornar universalista, que é o que eu sou, né, que tenho uma espiritualidade livre, não tenho religião, é estudar de tudo um pouquinho, né. E eu tenho para mim, eu me questionei muito isso sobre o Kardec não ser um médium. Todos nós somos médiums. A diferença é que cada um tem um tipo de mediunidade diferente e todos nós podemos nos desenvolver dentro de cada tipo de mediunidade se a gente se permitir. No meu processo de despertar, eu pedi isso, porque eu sinto que na minha missão é importante para eu me tornar forte e poder entender
tudo, todos os processos, e ainda estou aí no aprendizado, e poder passar a informação para as pessoas da melhor maneira, né? Então isso é possível para todos. E eu tenho para mim que o Kardec era um médium, telepata, sabe? Ele tinha uma mediunidade, mas eu sou da ciência, né? Minha essência é da ciência, eu sou farmacêutica, então tinham coisas, enquanto eu estava na faculdade, que eu simplesmente sabia. Ou então eu lia no livro, era muito fácil o entendimento, coisas que eu nunca vi na vida. E isso eu entendo que é um tipo de mediunidade que eu captava a informação que vinha do universo para mim, porque era necessário para o meu aprendizado, para que eu pudesse desenvolver alguma coisa a mais. Então fica aqui a minha ressalva aqui para o pessoal, todo mundo aqui tem um tipo de mediunidade. Quero saudar a Nick também, que gata, você tem mediunidade. Ela viu uma jogada minha de tarô, viu meu vídeo e sentiu uma coisa diferente. Ela pode não saber exatamente o que que é, mas isso de sentir algo diferente é a mediunidade dela, a hierarquia dela conversando com a minha. Ela sentiu, né? Quando a gente encontra alguém que nunca viu na vida e sente uma coisa diferente, é um tipo de mediunidade de percepção que a gente tem que, olha, a gente vibra, né? A gente atrai por vibração. Tem uma malha quântica envolvendo a gente, né? E aí eu vou falar de novo da Cabala, com relação a alma, corpo, espírito, né? Então, eu falando sem desenho é meio complexo, mas imagina assim o desenho do Leonardo da Vinci, né? O homem com os braços abertos, as pernas abertas. Quando houve a queda, né, que a gente veio para a dualidade, quando a Eva comeu a maçã e a gente decaiu, o nosso espírito, ele fica entre as nossas duas pernas, pela árvore da vida, né, no meio das nossas duas pernas, fica no reino de Malkuth. E a nossa alma, ela fica passeando por aí, em diversas dimensões dentro da malha quântica. E o certo, né, para a gente poder ascender, se unificar ao Criador, é Sim. fazer com que o espírito volte. E o correto é o espírito, que está lá em Malkuth, subir até o nosso coração, que é onde fica a morada da nossa alma. Quando a gente aprender a unificar o espírito, fazer o espírito subir e fazer a alma voltar ao nosso coração, que é o chakra cardíaco, a gente consegue se acender, se iluminar e ter todos os tipos de percepções ou mediunidade que a gente deveria ter desde o início, porque nós somos seres divinos. O certo é nós temos todas as nossas capacidades completas, né? E isso foi perdido ao longo do tempo, devido a uma série de inserções aí da Matrix, para que a gente não pudesse se acender, mas o mundo está mudando. As pessoas estão começando a fazer ligações entre as religiões, vendo similaridades, compreender o que é vibração, o que é atração por vibração. Eu achei muito interessante essa pesquisa científica eu esqueci o nome do cientista, né? Que quando morre, perde 21 gramas. Eu, eu tenho aqui para mim que não tem a ver com o espírito, eu acho que é mais fisiológico, mas o princípio da teoria dele é interessante. Mas o jeito que ele conseguiu obter resultado não é o correto. De repente, alguém aí, algum novo cientista, poderia pesquisar algo mais profundo, pensando na malha quântica, para ter um resultado melhor aí da pesquisa com relação ao espírito. Mas, assim, o correto é isso. O espírito decaiu, está em Malkuth, que é no meio das nossas pernas, e aí com estudos, não é só a Cabala, né? Existem diversas aí vertentes, mas a Cabala, a que eu estou tendo resposta realmente, é fazer o espírito voltar até aqui o chakra cardíaco, para a gente poder se acender, se iluminar. Eu estava lendo uma publicação da página Sementes Estelares, e lá tem uma informação, tem várias canalizações ali, né? E tem uma falando que a gente está mudando do homem Adamos para Homos Galácticos. Eu achei incrível, porque eu me sinto completamente fora aqui do Adamos mesmo, mas porque eu sinto muito a vibração de tudo, de todos. Aqui do Evangelho é uma vibração incrível, mas com o meu trabalho na minha radiônica, eu sinto eu entrar na vibração da malha quântica, é impressionante. Eu acho que é daqui para frente a humanidade evoluir para isso.
quem se permitir. Quem não se permitir vai acabar sofrendo um pouco mais. Mas o certo é a gente unificar tudo, espírito e alma, para voltarmos a ser o que deveríamos ser desde o início. Esse é o objetivo, gente. Posso pegar um gancho aí, já aproveitando na conversa dos dois? Voltando a Kardec. Kardec era agnóstico, né? Ele não tinha uma fé concreta. No entanto, ele dava aula num colégio católico, né? Ele era bastardo, uma família muito rica, né? Ele estudou nos melhores colégios daquela época. Esqueci o nome do colégio que ele estudou agora. E ele falava 6 idiomas. Ele já era autor de livros bem conhecido. Ele fazia parte de um aglomerado de cientistas da França, porque a França estava em ascensão naquela época, né? A França era era o berço de ouro ali da cultura, né? Tava tudo surgindo ali na França. E eu li um livro que explica por que Kardec não era médium. Na verdade, todos nós temos mediunidade, mas alguns não têm ela expansiva assim. Todos nós temos mediunidade, mas nem todos têm ela expansiva. E por que ele não era médio? Porque se ele fosse médio, ele ia fazer o trabalho que ele fez por ele mesmo. Essa é a explicação que dão por que Kardec não era médio. Ele ia fazer o trabalho por ele mesmo. Ele ia perguntar, responder e ia ficar por isso mesmo. Mas não, Kardec fez essa codificação como? Ele arranjou médiums, e a palavra médium foi trazida por ele também, e espiritismo também. Ele arranjou médiums de vários lugares da Europa e escrevia cartas com a mesma pergunta para todos esses médios. Esses médios não se conheciam entre si. E eles respondiam e mandavam as cartas de volta. E ele comparava a pergunta de cada médium, e aí ele via aquela que batia, fala assim, batia muito. E aí ele falava, ó, essa aqui bateu muito, então vamos por essa aqui. Aquelas que difundia do que realmente seria a resposta exata do espírito, ele descartava. Mas esse foi o estudo de Kardec. Eu acho que ele, para a época, para as pessoas aceitarem, era necessário. Assim como outros cientistas, por exemplo, Albert Einstein, que criou diversas teorias que são aplicadas agora. E de onde veio a ideia? De onde veio? Ele teve uma conexão com algum ser, seja espiritual, interdimensional. Não veio com estudos. Ele sabia de coisas que a gente está usando só agora e que ninguém era capaz de comprovar na época. E aí, ele, com a base científica dele, com a inteligência que ele tinha, ele não nasceu com aquela inteligência. Não é todo mundo que nasce desse jeito. É porque ele tinha uma missão para fazer comprovações científicas, para que as pessoas pudessem acreditar no que ele estava falando. Então, mas essa é uma percepção minha muito real, né? Essas pessoas da ciência, a maioria são médios, captam informações com sonhos. Leonardo da Vinci também, a maioria dos famosos aí que deixaram uma mensagem para a humanidade, para mim são médios e assim não sabem, né? Porque eles captaram informação de forma mediúnica, mas aí é E, de cada um, né? e desse detalhe, você falou que capta a informação, lógico, eles têm auxílio da mediunidade, mas também da reencarnação. Em tempos passados, você falou que você tinha respostas fáceis. Talvez você também foi cientista uma vida passada, né? Assim como Kardec foi um druida, né? Com o nome de Allan Kardec, porque o nome dele não era Allan Kardec, né? Eu não sei nem pronunciar, que é difícil pra É caramba. Rivail. Isso, Isso. Rivail. Aí ele adotou o nome de Kardec, Allan Kardec, que era um druida. Os druidas eram acho que as pessoas mais estudiosas daquela época, dos druidas, né? E assim, na reencarnação dele, é isso que tá. O que a gente aprende nessa vida de hoje, a gente guarda no espírito.
E o espírito, numa próxima encarnação, traz esse conhecimento. Talvez a gente acesse, talvez não. Mas, assim, alguma facilidade com o que a gente aprende, a gente vai ter numa vida futura, numa reencarnação. Né? Antes de encarnar, a gente faz um plano de alma, né? A gente combina com a nossa hierarquia, digamos assim, qual vai ser o nosso plano e que tipo de mediunidade a gente vai poder desenvolver de acordo com o que foi planejado. Então, de repente, para ele, se ele fosse médico, como você disse, talvez ele pudesse inserir ali crenças da vivência dele, né? É isso que atrapalha muito a nossa evolução, as crenças limitantes que fazem a gente parar num determinado ponto, não deixa a gente ir além. E ele precisou fazer perguntas para vários médios para poder ali fazer a síntese e ter a verdade. Talvez ele ali ia colocar coisas da cabeça dele ali, da Matrix, e ia acabar interferindo nas respostas e a gente poderia não ter um resultado que seria o ideal. Então, isso tudo é planejado antes da gente encarnar, né? Ó, e um detalhe nessa questão, deixa eu ver aqui, eu acho que é a 143 que eu falei, e em várias respostas do Livro dos Espíritos, tem esse detalhe aí, que os Espíritos falam que o nosso vocabulário é muito pobre para tentar compreender várias coisas que eles precisavam explicar. E que a gente ainda não estava preparado para aprender tudo. Por isso que tem essa evolução, e hoje, 150 anos depois de Kardec, está tendo uma conscientização espiritualista, universalista, né, de tentar entender as outras doutrinas, né? Porque assim, o espiritismo não é o certo, o catolicismo não é o certo, o cristianismo, o budismo, mas todas elas trazem uma essência que, se juntar, chega num ponto ideal, né? Uma convicção ideal. Ah, faltou eu falar, o corpo é o nosso templo, né? A alma tem que voltar pro coração, pro chakra cardíaco, o espírito tem que subir de Malkuth, que está no meio das nossas pernas, mas não é ali, mas enfim, é só o jeito que está na árvore da vida, né? Nosso corpo é a árvore da vida. E o corpo é o templo do Senhor. A gente não precisa estar em quatro paredes ali orando, claro que faz super bem, super bem. A gente tem que entender a casa do Senhor e o nosso corpo. Aí chega num ponto que eu gostaria de trazer. Jesus fala, né? A casa de meu pai tem muitas moradas, né? Porque não só pensando nas moradas de outros planetas, que com certeza deve ter vida material, né? Que a gente ainda não está preparado para acessar, mas quando a gente vai começando a estudar todas essas outras linhas, né? Todas essas outras religiões falam praticamente a mesma coisa da questão espiritual também que existe, né, de outros templos, no sentido outras moradas que são outras dimensões também, né? A Cíntia fala da Cabala, né, e onde estamos é em Malhut, que seria o lugar mais denso, né, das vibrações mais densas que se transformam em matéria física. Só que as outras moradas são outras dimensões também, fora, né, que pensando que nós somos morados, o nosso corpo físico é uma morada também, é o nosso templo. Cada ser é uma morada, é um templo, é uma manifestação de Deus em si. Por isso que quando a gente fala que a gente tem a centelha divina, é um pouco isso, porque nós também somos manifestação de Deus e Deus se manifesta de diferentes formas, né? E diferentes raças, seja na Terra ou fora dela. E existe, né, em outras vertentes, a linha que fala sobre os sete corpos. Acho que na Cabala também deve ter essa questão, no sentido dos sete reinos, né? Porque é um número cabalístico, sete, né? Tem a ver com a espiritualidade, né? 7 dias da semana, o sétimo dia que Deus descansou. Então tem a ver também um pouco com essa questão do sete. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Aí é questão de estudo e de, né, cada um ter as suas vertentes de pensamento.
Essa dos 7 corpos vem do hinduísmo, vem dos Vedas, né? Eu já tinha falado do livro A Caminho da Luz, onde Chico Xavier fala dos indianos, né? Que também foram mestres que já entenderam depois da queda, como a Cíntia já falou também, que a gente vê que essa questão que saímos do paraíso, aí o Chico ele traz uma outra abordagem que é um outro lugar que nós decaímos, uma explicação um pouco mais concreta sobre isso, né? Que viemos de Capela. Então, assim, quem puder estudar mais para frente um pouco sobre isso, a gente pode até falar mais para frente. Mas os indianos, eles já são muito mais espiritualizados, né? O lado oriental do nosso planeta, todos os povos do Oriente trazem já uma conexão espiritual muito maior do que nós do Ocidente. Tem um porquê, no livro A Caminho da Luz vai sendo explicado isso, né? E a gente vê isso, né, nos Gênesis, as divisões, a multiplicação do homem, foi espalhando, enfim. E esses 7 corpos vêm do hinduísmo e depois passa por outras linhas espirituais e religiosas, como a teosofia, que é trazida pela Helena Blavatsky. A teosofia é uma corrente, também era da antiga Grécia, existia isso, mas depois teve uma adaptação mais recente com a Helena Blavatsky, e ela fala dessa questão dos 7 corpos também, que a gente está dividido em corpo físico, que é esse da matéria, e eles falam do corpo etérico, que é onde ele é formado pela aura, né? E aí tem os chakras, a gente falou dos chakras, os nadis, que são pontos de corrente onde esses chakras estão instalados. E aí, se você fazer uma pesquisa, né, também sobre a parte da China, né, eles trazem a acupuntura, que tem a ver com os pontos também, que está ligado a essa questão também dos pontos energéticos dos chakras, mas acaba indo para um lado mais físico, né? Mas o corpo etérico, ele tem a ver também com essa coisa do perispírito que a gente falou, mas aí há controvérsias também, mas enfim. Tem o corpo astral, que eles falam que é como a gente reconhece a alma, seria a nossa alma, o nosso corpo astral, né? Tem o corpo mental, que é basicamente constituído pela nossa mente, né? Que tem a ver com o cérebro, os nossos pensamentos, toda a nossa parte de racionalidade tem a ver com esse corpo mental. Tem o corpo mental superior ou abstrato, que é uma espécie de reservatório das nossas memórias, né? Nossos desejos, intuição, imaginação, tem a ver com a nossa individualidade. Né? Esse corpo mental superior também tem a ver com os registros akáshicos, que aí também é baseado nessas vertentes, né, orientalistas, que é onde a gente teria a sabedoria de várias coisas do universo, inclusive essa questão que a Cíntia falou, como que o Einstein descobriu essas teorias. Então tem a ver com esses acessos a essa inteligência mais suprema. Então tem a ver com esse corpo mental superior. Aí existe o corpo búdico, que aí já é uma ligação mais cósmica, né, que não tem ligação com o tempo. Né, dentro desse corpo a gente tem a verdadeira sabedoria. E aí, búdico por quê, né? A gente falou já do budismo aqui, da iluminação, do despertar, dos mestres ascensionados. Então tem a ver com esse corpo que a gente acessa, né? Essa iluminação, esse despertar. Quando você acessa esse corpo, você simplesmente já tem a sabedoria desse universo maior, esse universo uno, né, que a gente fala, né? E tem o corpo átmico, que é o plano mais elevado do ser humano, né? Que é o seu espírito, é a sua consciência mais pura. Pode ser também chamado de Atman,
espírito de essência, o eu cósmico, o eu divino, como a gente sempre fala aqui, né? O nosso eu divino, né? Que é composto basicamente de luz, né? De energia, essas ondas de vibração, né? Que luz, a gente sabe que é uma onda, né? Que é captada pelos nossos olhos, a gente já falou, né? Captada pelos nossos olhos, tem todo um mecanismo para a luz ser captada dentro, né? Do nosso corpo físico, e aí o cérebro entende isso como eletricidade depois, com uma velocidade absurda através dos nossos neurônios, e aí a gente tem a reação de entender o que é aquilo que a gente está captando. Né? Então, se não existisse luz, a gente provavelmente ficaria muito difícil de entender a nossa realidade. Né? Então, são esses 7 corpos que existem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui sobre esses. Deixa eu compartilhar a tela. Tela 2. E aí eu vou passar para cá, ver se está aparecendo aí os 7 corpos aqui que eu estou falando. Está aparecendo aí para vocês? Uma imagem. Então temos o corpo físico, que é o que a gente falou, né? No 6 aqui é o nosso corpo etérico, astral, né? Nós temos no 5 o corpo mental inferior, né? Aqui está como mental superior e inferior, mas tem uma divergência aí com relação a isso. Temos o corpo mental superior, né? Que aí eu acho que está aqui, na verdade, mental superior. Temos no 3 o Cristo interno, aqui ele está falando Cristo interno, porque aqui tá baseado na teosofia, né? Que eu tinha acabado de falar da Helena Blavatsky. Por isso que tem nomenclaturas também diferentes, mas aqui seria o búdico. Porque assim, a gente tem 4 corpos inferiores, né? Que a gente fala que são corpos mais densos, né? E a Cíntia fala do chakra cardíaco, porque o centro do nosso coração é o que a gente consegue acessar tanto para baixo, para mais inferior, esses acessos energéticos, como nas meditações, né, a gente consegue acessar, né, esses outros corpos superiores, que são mais difíceis de ser acessados, né? O Que aqui chakra cardíaco é um portal. Exatamente. Eu tenho plena consciência disso. Por isso que a gente fala tanto que coração, né, guardar mágoas, guardar muita coisa dentro do nosso coração. A ciência ainda não comprovou isso, mas a gente sabe espiritualmente que o coração tem um potencial de emoção e de cargas emocionais muito fortes, né? Tanto que tem gente que paralisa, né, com sentimentos, o medo é um deles, que nos paralisa, né, ou nos faz agir, correr, luta, fuga, né? Tem todos esses mecanismos que a gente vê com relação às emoções. Então aqui seria o nosso corpo. Cadê o que eu tinha falado? Perdão. O corpo mental superior aqui, né? Aqui está como corpo espiritual, o Cristo interno. E aí temos o corpo búdico, que aqui está falando monádico ou mônada, né? Que aí já é quando a gente vai se iluminando e despertando para essas consciências, né? E o corpo divino, a divina presença, que é o átmico. Aí, gente, a nomenclatura, cada um dá o seu, independente do que tenha nomenclatura. Queria trazer que existem essa vertente de pensamento, né, diferente um pouco aí do que a gente traz, ou talvez um pouco mais minucioso a divisão da alma aí, como a gente trouxe no Espiritismo e na Bíblia, né? Mas com certeza a gente falou aqui, né, de seres iluminados. Jesus é um dos maiores representantes de ser divino, né, que entendia a sua capacidade por todos esses corpos, né, e Buda também, que entendeu a iluminação, todos os mestres que vieram antes, os profetas, todos esses
talvez eles não sabiam dessas nomenclaturas todas, mas eles sabiam dessas existências, dessas energias, né? Dessa energia divina de Deus. Existem muitas coisas catárticas, né? Que você também consegue fazer acessos, né? A gente vê muito hoje em dia o xamanismo trazendo as medicinas, que você pode ter um acesso, né, através das medicinas, que você consegue ter uns acessos a esses lados espirituais também, meditação, como a gente já falou, a oração bem feita, bem, né, conectada com Cristo, com Deus, você também consegue acessar esse seu eu divino, esse seu eu superior, e aí você vai mudando a sua frequência, a sua energia, e com o todo você vê que vai mudando as suas relações. Então, se você consegue fazer essas viagens para dentro, como a gente está falando aqui, nas nossas centelhas divinas, entendendo que nós temos uma alma, um corpo espiritual, você consegue entender que esse corpo físico é apenas uma roupa que você vai deixar e vai voltar para o campo espiritual posteriormente, né? E acessar, dependendo de como você, né, suas atitudes aqui, todas as suas frequências, tem um destino, né, para você no campo espiritual. E aí, teve uma live da Luísa falando sobre essa questão da medicina, de poder, do xamanismo, né, que é a ayahuasca, com a cabala. E ela fala exatamente para onde que a nossa alma vai quando a gente tem esses acessos catárticos, né? Que é na quarta dimensão, ou no mundo espiritual, né? E falando, né, citando ela, ela fala que a gente é o acesso que a gente tem também quando a gente falece. Então, quando a gente falece, a gente consegue ter essa mesma percepção desse campo astral. Quando a gente fala também que a gente dorme, né, a psicologia vai falar que a gente acessa o subconsciente, que também eu acho que é uma verdade. E tem o acesso astral, quando a gente sai do corpo e vai ter experiências, como a Cíntia falou, que nossa alma vai saindo para ter experiências, que é geralmente quando a gente dorme, né? Tem gente que tem muito acesso a sonhos, começa a lembrar desses sonhos, como se estivessem vivendo outras vidas, porque é exatamente aonde a gente vai depois da morte, dependendo da sua vibração. Se você não se iluminou aqui na Terra, provavelmente você vai para a quarta dimensão. Essa quarta dimensão, muitos falam que é onde a gente vai, né? Existe, né, também na linha do espiritismo, falam das colônias astrais, tem aquele filme que tem a ver com o livro do Chico também, esqueci o nome, Nosso Lar. Isso. Que também ali seria, né, aí o nome cada um dá, umbral, mas tem um umbral inferior, umbral superior, e a Luísa nessa live ela fala também que existe na quarta dimensão o astral inferior, que aí são energias muito mais densas, que vão reencarnar, não que no astral superior você não vai reencarnar também, mas você passa por outros processos, né? Então você começa a entender que a reencarnação é realmente uma possibilidade. Pode ser que você, como católico, alguma coisa assim, às vezes ainda tem essa dificuldade de lidar. Eu também vim de uma base católica, e quando a gente começa a estudar, começa a entender mais, olhar essas linhas espirituais, você começa a perceber que tem realmente um sentido nisso. Quando você passa por essas experiências catárticas, meditação, todas essas que eu falei, você começa a ter esses acessos. E quando você começa a ter esses acessos, você fala, não tem como não ter uma inteligência e uma divisão real sobre essa questão do mundo espiritual. E essa quarta dimensão também é onde a gente espera, né? A gente sai do corpo físico, vai para lá, dependendo das suas atitudes, você vai passar por outras coisas lá para voltar numa reencarnação. Porque você não subiu para a quinta, nem para a sétima, né? E nem para sexta, sétima, nem para, como a Cíntia fala, esqueci o nome Kefer, né? Que seria se ligar realmente com o Criador,
né? E ter você se formar como um luz, né? Como esse, né? Muitos falam, existem anjos, os católicos falam de anjos, né? Então, o que seria um anjo, né? Do que nada mais esse ser que já se elevou a tal ponto que é só luz. Ele chega até você, claro, ele tem aquela forma, mas ele é totalmente energia, né? E ele te passa uma mensagem. José, ele fala que ele viu um anjo em sonho. Por isso que eu quis trazer essa relação dos sonhos também. E então, também esse corpo divino, que seria o átmico, eles chamam também de corpo crístico, né? Quando você atinge um corpo Cristo, né? Então, assim, para você ver que também que no livro Caminho da Luz, Chico fala sobre isso, que Jesus, ele recebeu do Criador, de Deus Todo-Poderoso, a missão do Projeto Terra, né, de trazer os espíritos imperfeitos. Aí eu vou citar Capela de novo, que nos casos a gente veio de Capela ou de outros orbes, outras moradas, para vir para a Terra, para evoluir espiritualmente. Então, são vários conteúdos, são várias coisas que a gente vai trazendo aqui no Evangelho. Parece meio um monte de informação, mas quando a gente vai criando uma linearidade e trazendo outros conceitos, você vê como a Bíblia é moderna, se a gente vê como o Espiritismo de Kardec é moderno, como essas linhas espirituais de outras religiões também são modernas e trazem as mesmas coisas, apesar de serem muito antigas. Então, era um pouco isso que eu queria trazer. Bom, eu tenho um estudo enorme aqui, mas o tempo não vai dar. Então, vamos só analisar aí o que você falou. Concordo plenamente, em número e grau. Quanto à sua passagem aí de Capela, realmente, no livro Caminho da Luz, tem essa parte. E tem um livro também, que chama Exilados de Capela, que fala sobre que Capela, na verdade, era um planeta como a Terra, que está indo, como a Cíntia disse, mudando, né, de vibração, né? Estamos em um planeta de provas e expiações e está indo para um planeta de regeneração, um nível mais alto. E Capela passava por esse sistema. E muitos espíritos ali não se adaptaram. E aí, quando o espírito não se adapta a essa mudança, ele é mandado para outro planeta até se elevar espiritualmente e talvez voltar ou ir para outros planetas. E aí vem essa questão do você falou aí do umbral, que é a quarta dimensão, quinta dimensão, né? Mozart, se eu não me engano, foi Mozart. Ele é da quinta dimensão, é no espírito da quinta dimensão e veio trazer para a Terra a música. A gente tinha falado, né, Fernando, que a gente acha que Deus só mandou os seres para falar de espiritualidade, né? E não é isso. Não é só espiritualidade que a alma vem fazer aqui na Terra, né? Todos esses cientistas, tudo é permissão de Deus, todos eles vêm de alguma maneira para a sua área, né? Trazer uma evolução para o nosso planeta Terra, para que a gente comece a entender um pouco mais da magnitude que é Deus, né? Então, assim, Mozart na música, a Cíntia falou de Leonardo da Vinci, né? Que é ligado à arte, arquitetura, ciência. O cara era um gênio, né? Então, assim, Depois, o cara sabia tudo. Então, assim, não tem como você pegar um ser desse e não falar que o cara não tinha pelo menos uma diferenciação dos demais, né? Fugia realmente, sai fora da curva, né? Eu Era tava médico. lendo. Então. Médico que nem É, concordo, psicografa, mas era médico. então, eu acho que a gente separa muito espiritualidade da ciência ou né, dos conhecimentos que a gente acaba adquirindo aqui na Terra, né? Então, assim, todas as pessoas que têm uma inteligência, uma ciência, é estudo de algo que está aqui presente no nosso universo e ele, de alguma maneira, traz aquilo para que os outros
venham depois e comecem a entender e comecem. Você falou de física quântica, né? A física quântica começou em 1800 e alguma coisa, não lembro exatamente, mas tem os experimentos de dupla fenda do Max Planck, que foi acho que 1800 e alguma coisa. Então, assim, agora que está se falando mais de física quântica, e mesmo assim ainda é difícil, né, de ter entendimento, nem sou expert aqui, nem sou cientista aqui para falar, mas já é 200 anos atrás, isso já foi falado, já foi trazido, né? Não precisa ser expert. Para não falar de Jesus, que há 2021 anos já tinha essa conexão com Você sabe cura. o que está Felipe, mudando? É que assim, conforme a gente está expandindo a consciência, eu vejo as ondas assim. Eu sinto as ondas quânticas. Eu sinto. E as pessoas estão mudando. Então, conforme você sente, você vê, fica mais fácil de explicar. E conforme vocês forem mudando, vocês também vão mudar, fica mais fácil passar para as pessoas algo que há muito tempo atrás não era compreendido. E a gente está dando saltos quânticos, coisas que levavam 50 anos para aprender, a gente está aprendendo em 5 meses, porque é necessário. Então, logo todo mundo vai assim, saber sobre física quântica e vai ficar, nossa, facinho, qual que é a próxima agora para aprender? você falou de física quântica, o magnetismo também estava sob estudo nos 1800 ali. Na mesma época estavam estudando o magnetismo. Você falou dessas encarnações das pessoas que vêm para melhorar o planeta de alguma forma. Depois eu vou pôr lá no grupo no WhatsApp as reencarnações de Santos Dumont, que é uma história legal. As reencarnações na parte espiritualista de Francisco de Assis, né? E eu acredito que tudo acontece na hora exata que tem que acontecer. Nada antes e nada depois. Essa mudança que o planeta está tendo agora, tecnológica, se você for olhar lá nos Estados Unidos, aquele Vale do Silício, cara, esse Elon Musk da Tesla, ele está revolucionando o planeta. Depois eu vou pôr também lá no grupo as coisas que ele vem fazendo, né, da tecnologia. A Tesla é a maior vendedora de carro dos Estados Unidos hoje em dia, elétrico. Ela já passou a Toyota, que o Toyota era líder dos Estados Unidos. Ele passou em coisa de 3, 4 anos. Mas assim, disparado. Ele tem uma gama de satélites. Eu acho que é mais de 1.700 satélites em volta do mundo, rodando a órbita da Terra, que ele quer fazer uma rede de internet via satélite, interligada. Fora as outras coisas que ele vem fazendo aí, que pouca gente sabe. E ele vive de uma forma simples, numa casa humilde. Então, assim, ele veio para mudar. Ele é um espírito que fez alguma coisa no passado e veio para mudar agora também. Ele teve toda a teoria dele em sonho. E na época, quando ele foi divulgar, as pessoas não aceitaram porque havia um interesse, né? Porque ele tinha uma ideia da energia elétrica de graça, né? De fácil acesso a todos. E todo mundo, não, mas como assim? As pessoas têm que pagar, tem que ter a gente tem que lucrar com isso, né? E na época que ele foi divulgar isso, não foi aceito, né? E agora, como estamos mudando e é necessário, agora está sendo aceito. Tudo tem seu tempo certo. Falar em Tesla, pô, Nikola Tesla também, um dos cientistas, junto com aquele que inventou a luz, não vou me lembrar agora também. Thomas Edison. Thomas Edison. Graham Bell telefone. Nossa, por que ele veio Alexander Graham Bell? É porque é do telefone. Me ajuda aí, Fernando, de novo. Edison. O Thomas Edison e o Tesla, eles eram meio que assim, o Thomas Edison é anterior ao Tesla, né? Tanto que parece que o Tesla estudou com Thomas Edison, só que o Tesla foi para outras linhas, outros estudos, né? E chegou um estudo que não foi aceito porque ele queria que a nossa rede elétrica, né, que hoje é por cabos, enfim, fibra ótica, poderia ser conectada pela própria energia,
não necessariamente precisaria de passar por nenhum meio, né? Só que aí ficaram muito assustados, porque como é uma energia muito, é uma coisa muito estratosférica, assim, no sentido de uma energia muito potente, dava medo. Aí, de novo, a questão do medo, né? Impedindo a gente de evoluir. A gente acabou de falar aí da energia elétrica, em contraparte à energia, à combustão, né, do petróleo, que se a gente vê todas as consequências que tem as energias que não são Limpa, né? energias limpas, né, e realmente existem mudanças, a gente falou de Capela, né, de um lugar mais elevado, pensar que Capela, antes de iniciar o projeto Terra, já tinha uma evolução tecnológica e espiritual muito mais avançada, né? Então era um lugar já tinha passado, né? Já estava de regeneração. Aí há controvérsias também, de regeneração para um mundo felizes. Mas os espíritos que saíram de lá, que somos teoricamente nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Ou a gente era rebelde e tal. Então acabou que a gente acabou caindo aqui. E mas vieram esses espíritos que não são só, como eu falei, só seres que Deus mandou para falar de espiritualidade, né? Claro que quando eles trazem a questão da espiritualidade, a gente vencer a matéria através da espiritualidade, eles vão falar dessa questão da alma, de você dar mais foco, né, ao seu espírito. Jesus mesmo fala sobre isso. Mas os outros também, de alguma forma, vão ajudando o nosso mundo a evoluir, como estamos vendo agora, as energias renováveis, essa questão de a gente não acabar com o planeta. Enfim, o planeta é uma alma, né? A Terra, Gaia, que, né, cada um chama Gaia, Pachamama, enfim, é também um espírito vital. Da Terra sai água, que é o que faz a gente, né? Nosso corpo é formado de água. Aí tem também a gente fala dos 4 elementos, 5 elementos, que também tem em outras culturas religiosas, mas tudo que a gente precisa para sobrevivência, para ter vida, tá na Terra hoje, né? Então, assim, a água, o ar para a gente respirar, enfim, tudo tá envolto, né? O calor que no caso seria o fogo que vem do sol, então a gente precisa do sol, né? Para tudo, para fotossíntese, tudo para nossa a vida como a gente tem hoje na Terra, mas passou por muita evolução. A Terra já passou para o lado primitivo, como a gente já falou, né? Veio de um mundo primitivo. Olá, Estamos meus em prova queridos e amigos, muito bom dia. expiação, né? E vai passar para a regeneração, que é o que está acontecendo agora. Por isso que a Cintia falou que é meio que 50 anos em cinco dias, assim, sabe? A gente precisa evoluir, a gente precisa não acabar com o nosso planeta. Então, só para não estender mais, o evangelho de hoje a gente falou, né, da alma. Então, acho que para o próximo evangelho, né, Fernando, a gente poderia falar, né, das moradas, né? E aí a gente começa a falar mais sobre tudo isso que a gente falou, de capela, enfim, para trazer um pouco mais de informação para a gente ficar inserido dentro dessa questão do espiritual, né, de evolução, e falar dos mundos, né, como são esses templos, essas dimensões, continuar nesse tema, que eu acho que é um tema bem interessante, tem chão aí, e eu acho que é bom para o pessoal começar a entender um pouco mais, né? Interessante, legal. Pode ser sim. Então é isso. Aí, próximo evangelho a gente fala, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, como Jesus disse, e a gente continua esse assunto que é tão interessante, né? E que a gente vai vendo como a gente pode realmente evoluir o nosso planeta para realmente regenerá-lo, né? Então é isso. Muito Alguém obrigado, mais quer gente. comentar? Alguém Vanessa, quer Vicky, finalizar para ver o Cíntia. que achou? Gratidão, meninos. Bom, é isso, gente. Gratidão mais uma vez por mais um Evangelho no Lar. Hoje o tema foi longe, mas é importante para a gente elucidar a nossa mente também. A gente falando sobre isso, a gente vai, né, inserindo esses conhecimentos no nosso coração, né, na nossa alma, e que a gente possa cada vez mais
através do conhecimento, né, a gente vai conhecendo a verdade de Cristo, né, e a verdade vai nos libertando, né, e fazendo a gente se iluminar. Então, vamos fechar com nossas orações, que a gente agradecemos por estar presentes e reunidos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar no agora, agradecidos por todas as mensagens, todas essas vibrações e energias que são vindas através do conhecimento do Evangelho. Que a gente respire profundamente, sentindo esse sopro divino de Deus, esse ar, o elemento ar, que nos leva oxigênio a todas as nossas células, que nos permite estar vivos hoje. Somos gratos à Mãe Terra, Pachamama, Gaia, por esta oportunidade. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por permitir estar presentes aqui para aprender e evoluir o nosso espírito, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Agradecemos toda a falange do Evangelho, falange de Maria, Jesus Cristo, nosso mestre maior, todos os mestres, todos os nossos guias, mentores espirituais, nossos anjos da guarda. Somos gratos. Mais um Evangelho. Agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos por estar presentes agora, neste momento, com saúde, com consciência para discernir a nossa vida, que possamos cada vez mais regenerar o nosso planeta. Nós somos a manifestação divina. Nós somos a manifestação desse Deus maior. Que possamos, no nosso lar, elevar a nossa vibração de amor e que consigamos mudar as nossas frequências e atingir ao nosso próximo com essas frequências maiores. Agradecemos, somos gratos. Amém. Olha aí, quem tá aí hoje? Fala oi, Potinho. Amém. Como é o nome? Esqueci. Ei, Cauã, bonitinho, finalizando com a energia de uma criança. Estou muito feliz, muito grato mais uma vez por mais um Evangelho. Tenham uma boa noite. Boa noite. Se cuidem. Beijo. Arrou! Arroz.